1 Samuel, no capítulo 23, é a palavra que Deus revela para nós nesta noite. Glória a Deus. Glória a Deus. Antes de iniciar a palavra, quero ainda reforçar o aviso que não teremos mais a transmissão online, tá bom, queridos? Só presencial. Então, os cultos online serão suspensos para que nós possamos trabalhar nos cultos presencial, tá bom? Então, os irmãos da igreja, os irmãos, clamem a Deus onde vocês estiverem. Deus que abençoe a todos os irmãos. Orem a Deus por essa necessidade. É preciso também, né? Porque existem muitos lugares por aí que não chegam pessoas com impossibilidade de congregar, e a palavra tem chegado até essas pessoas. Mas devido a essa necessidade, irmãos, então vai ser suprido, suspenso os cultos online. Só teremos aqui culto presencial, tá bom, queridos? A palavra que Deus nos manda hoje nesta noite está 1 Samuel capítulo 23, diz a palavra aqui: Davi livra Keila. Lemos com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Amém. Foi anunciado a Davi dizendo: eis que os filisteus pelejam contra Keila e saqueiam as eiras. E consultou Davi ao Senhor, dizendo: irei eu e ferirei esses filisteus? E disse o Senhor a Davi: vai e ferirás os filisteus e livrará Keila. Porém os homens de Davi lhes disseram: eis que tememos aqui em Judá, quanto mais indo a Keila contra os esquadrões dos filisteus. Então Davi tornou a consultar ao Senhor, e o Senhor lhe respondeu e disse-lhe: levanta-te, desce a Keila, porque te dou os filisteus na tua mão. Então Davi partiu com os seus homens a Keila e pelejou contra os filisteus e levou os gados e fez grandes estragos entre eles, e Davi livrou os moradores de Keila. Sucedeu que quando Abiatar, filho de Abimeleque, fugiu para Davi a Keila, deixou com o éfode na mão, e foi anunciado a Saul que Davi era vindo a Keila, e disse Saul: Deus entregou na minha mão, pois está encerrado, entrando numa cidade de portas e ferrolhos. Então Saul mandou chamar a todos o povo a peleja para que descessem a Keila para cercar a Davi e os seus homens. Sabendo, pois, Davi que Saul maquinava esse mal contra ele, disse a Abiatar, sacerdote: traz-me aqui o éfode. E disse Davi ao Senhor, Deus de Israel: teu servo de certo tem ouvido que Saul procurará vir a Keila para destruir a cidade por causa de mim, entregar-me aos cidadãos de Keila na sua mão. Descerá Saul como teu servo tem ouvido? Ah, Senhor Deus de Israel, faze-nos saber ao teu servo. E dize, Senhor, descerá. Disse mais Davi, vamos repetir aqui: faze-nos saber ao teu servo. E disse o Senhor, descerá. Disse mais Davi, entregar-me-iam os cidadãos de Keilas e os meus homens nas mãos de Saul? E disse o Senhor, entregaria. Então se levantou Davi com os seus homens, uns 600, e saíram de Keila, e foram-se aonde puderam. E sendo anunciado a Saul que Davi escapara de Keila, cessou de sair contra ele. Somente até aqui? Amém. Glória a Deus. Lendo assim, irmãos, quase que não dá para entender muito, mas nós vamos explicar, porque nós lemos esse capítulo meio que inteiro aqui para entender melhor o sentido da palavra, não é? Naquele tempo havia guerra entre os próprios povos de Israel, e até hoje há, não é? Esse povo nunca para de guerrear, pois são as maldades do próprio coração.
Por isso, diz a sua palavra, muitos serão chamados, mas poucos serão os escolhidos. Por que muitos serão chamados? Porque desses muitos que são chamados, 90% não serve a Deus como deveria servir, irmãos. E isso atrapalha a entrada, a permanência na graça, atrapalha a entrada nos céus, atrapalha o trabalho da obra, atrapalha. Aqui nessa igreja nós tivemos muitas batalhas internas. Por quê, irmãos? Por falta de entendimento, não é? E ali não foi diferente com esse trecho de palavra que nós lemos aqui. Você já vai entender já, irmão, porque nós vamos explicar agora. Deus dará a interpretação desta palavra para todos os irmãos que estão aqui. Vamos tentar abreviar bastante, porque o trecho é comprido. Davi, irmãos, ele tinha fugido de Saul. Só que como o plano de Deus era grande na vida de Davi, então não tinha como barrar Davi, não tinha como, porque era Deus que estava com ele, não é? E quando Deus está na vida de uma pessoa, não tem como segurar, irmão. Quando Deus quer abençoar, quando Deus quer justificar, quando Deus quer levantar, não tem como segurar, não tem como barrar essa pessoa. E Davi estava ali como uma promessa de Deus muito grande na vida de Israel. E Davi tinha ali 600 homens com ele, 600 homens. Então, Davi, para não ferir Saul, para não matar Saul, que era rei em Israel, sabe o que Davi fazia? Ele fugia pelos desertos com seus 600 homens. Ele fugia para os desertos. E os homens que estavam com Davi eram homens de guerra, eram homens valentes, homem abençoado por Deus. Só para os irmãos terem uma noção de quão valente era aqueles homens que estavam com Davi. Veja só, Sansão era um homem forte, não era? Aquele de Dalila, né? Sansão era um homem forte, não havia ninguém mais forte do que Sansão. Sansão, ele feriu com uma queixada de jumento 1000 homens, numa vez só, né? Havia um homem junto com Davi, presta atenção, havia um homem junto com Davi, que feriu mais de 3.000 homens, somente numa paulada só. Então, os homens que estavam com Davi, eram homens de guerra, para eles ir atrás de Saul e guerrear contra o próprio Saul e matar, não custava nada. Mas o Davi, ele preferia ficar correndo e não mostrar o seu poder. O que Deus quer dizer para nós nesta palavra é assim: muitas das vezes nós temos aquele poder na mão, mas isso não quer dizer que nós temos que ferir, que nós temos que matar, que nós temos que exercer esse poder. Não, aqui é eu que mando, é eu que faço. Isso não existe. Glória ao Senhor, porque quando Deus, Ele traz uma família unida, essa família, ela tem que trabalhar de acordo à palavra, ela tem que ser unido na palavra, ela tem que fazer em comunhão com a palavra. E todo aquele que se soberbece, Deus o abaixará. E Davi era esperto para isso. Então Davi preferia ficar correndo para os desertos, pelas montanhas, com os seus homens, para não guerrear e matar o próprio Saul. E Saul, que era rei no próprio Israel, querendo pegar Davi e matar o próprio Davi, não é? Porque as promessas que Deus tinha na vida de Davi era muito grande. Então, por isso é que nós estamos explicando para você entender o que é a promessa de Deus na vida do homem. Num desses tempos, diz aqui, e foi anunciado a Davi. Davi estava onde? Davi estava para as montanhas com seus homens, estava pelos desertos. Davi estava acampado por meio dos matos, nem na cidade ele não morava, já para não brigar com o próprio Saul.
Mas foi anunciado, aqui quem leu comigo vai entender, a Davi dizendo: eis que os filisteus merecem morrer. Quem é filisteu? Eu vou falar porque não tem por onde fugir, irmão. Quem é filisteu? Filisteu é um mentiroso, filisteu é um falso, filisteu é uma pessoa amaldiçoada, aquele que tem toda a maldição do adversário. Tudo isso é filisteu, não é? Não serve a Deus, só traz desgraça para a obra, só quer guerrear contra, não deixa a obra de Deus levantar, fala mal da obra de Deus, não é? De vez em quando tem uns aí que entram na live e começa a apedrejar, começa a amaldiçoar esse povo, irmão. Então esses são os filisteus. Esses filisteus, eles têm que receber uma justiça vinda da parte de Deus sem tamanho, porque são filisteus. Bom, e chegou a Davi aqui, eis que os filisteus pelejam contra Keila. Sabe quem é Keila? Era o nome de uma cidade que fazia parte de Judá em Israel. E Judá era um lugar, irmãos, abençoado, não é? Então chegou para aqueles homens que os filisteus estavam saqueando a Keila, a cidade de Keila. E todos os que moravam ali na cidade de Keila ficavam sem comida, sem alimento. O povo que trabalhava lá vinha os filisteus e levava tudo, não deixava o povo, né, em paz nunca. E Davi começou a saber disso. Foi isso que nós lemos aqui. E consultou Davi ao Senhor, dizendo: irei eu e ferirei os filisteus? E disse o Senhor a Davi: vai e ferirás os filisteus e livrarás a cidade de Keila. Foi isso que nós lemos. Então Davi pegou aqueles homens, né, que estavam com ele lá no deserto, no meio do mato, e falou: olha, povo, sabe a cidade de Keila, da tribo de Judá, aonde nós nascemos, a nossa terra, o lugar abençoado que Deus nos deu? Então, lá vai os filisteus e toma tudo, escravizando aquele povo. Então eu consultei o Senhor, e o Senhor nos deu ordem para nós ir lá e expulsar esses filisteus de lá. Vamos com nós? Vamos embora. E os homens que estavam com Davi pegou e foram com Davi para a cidade de Keila. E não é que eles chegam lá, tinha filisteu até para os telhados da casa, escravizando a cidade abençoada por Deus. Tudo isso, irmão, é para que você saiba que existe filisteu espalhado sobre a face da terra. Ele entra até pela janela da tua casa querendo te escravizar. De repente, você menos está sem perceber, lá vem um maldito filisteu, quer dizer, uma prova, uma angústia, uma tribulação, vem coisas que você não espera, querendo te fazer a menos na minha presença. Pois você diz o Senhor: eu não estou enviando aquele Davi daquela época, eu estou enviando o meu anjo diante de ti, e irá te livrar esses filisteus que rodeiam a tua casa, porque querem te escravizar, querem fazer você a menos na minha presença. E a menos na minha presença ninguém vai fazer, porque você possui a benção de Deus. Glória a Deus. É isso a palavra de hoje. Bom, lá foi Davi com os seus homens. Então Davi partiu, que tem um verso 5. Então Davi partiu com os seus homens para a cidade de Keila e pelejou com os filisteus e matou todos aqueles filisteus, irmão. E aqueles filisteus que estavam lá, que tinha gado, que tinha muita coisa, Davi pegou tudo de volta, porque aqueles gado que os filisteus tinham não era dos filisteus, era do povo de Judá que os filisteus tinham tomado. Então Davi foi lá e pegou os gados de volta.
Sabe aqueles alimentos, coisa nada, os bens que os filisteus tinham por ali, não era dos filisteus, era do povo de Judá que os filisteus tinham tomado. Pois te diz o teu Deus hoje, se tem algum filisteu que tirou o que é teu, que não é dele coisa nenhuma, mas foi o que Deus te deu, hoje pela essa palavra, essa semana, virá de volta aquilo que o diabo levou. Deus vai trazer de volta na tua mão. Ah, se vai, porque o Senhor te diz para você: eu não vou deixar o filisteu usufruir aquilo que eu te dei. Não vou. Deus não vai permitir. Não vai permitir. De jeito nenhum. Então essa é a palavra de hoje, irmão. Tá bom? Então Davi pegou tudo de volta que os filisteus levaram e trouxe aqui para a cidade de Keila e matou todos os filisteus que tinha ali, e os que não morreu tiveram que fugir, ir embora, correr, desaparecer, sumir daquele lugar. Não é que Davi ficou por ali, irmão, como se fossem uns guardas. Davi e os seus homens que viviam só para os matos, só por os lugares desertos, ficaram ali na cidade de Keila, para proteger a cidade de ser invadida pelos filisteus. Agora presta atenção nessa história, presta atenção. Foram lá, alguém falou para Saul, falou assim: a cidade de Keila era rodeada de muros altos, ferrolhos, tranca, não dava para sair assim de qualquer lado, não. Tinha que sair pelo portão, não é? Era uma cidade totalmente fechada, porque antes era assim, cidade aiada, tudo fechado de muro, tranca, não é? Alguém foi para Saul e falou para Saul: olha, Davi está lá em Keila, você não quer matar ele? Aproveita. Ele está lá em Keila, na cidade de Keila, estão lá com seus 600 homens. Vai lá agora e mata todos eles, estão lá em Keila. Olha a traição daquele povo, irmão. Davi não livrou aquele povo dos filisteus? Pois vai o próprio povo e entrega Davi para Saul, para que Saul vá lá e mate Davi e os seus homens. Foi então que, aqui no verso 7 está escrito assim: e foi anunciado a Saul que Davi estava em Keila. E disse Saul, olha o que Saul disse, tomado do espírito imundo: Deus entregou na minha mão. Como é que Deus vai entregar um homem abençoado por Deus na mão de um Saul que não sabia nem reinar direito, mentiroso, safado, tomava tudo que era do povo e queria matar o que era justo? Aí ele, para querer persuadir o povo, ele falava assim: Deus entregou Davi na minha mão, colocando Deus, irmãos, em mentira, colocando Deus nos erros, colocando Deus em coisas erradas. Não faz isso, pelo amor de Deus. Não coloque Deus nas mentiras, não coloque Deus nas coisas erradas, porque Deus não habita na confusão. Deus não habita em coisas erradas. Deus habita na justiça, Deus habita na retidão, Deus habita no esforço, na paz, no amor, e não na inveja, e não nas intrigas, nada disso. Não coloca Deus nessas coisas. E Saul falou isso. Quando Saul falou isso, alguém lá perto de Saul, que gostava de Davi, foi correndo contar para Davi. Falou Davi: olha, Saul reuniu todos os exércitos da cidade e vem vindo aí para te pegar. Se você não sair da cidade, Saul vai matar vocês tudo aqui. E olha que Keila é tudo fechado, a cidade é tudo cheia de muro, não tem para onde fugir. E Davi, o que Davi fez? Saiu correndo? Não. Ele foi lá e consultou o Senhor. Ô Senhor, eu podia lutar contra Saul e matar todos eles, mas não, eu vou pedir a tua resposta. Esse povo que está aqui, que nós livramos das mãos dos filisteus,
Eles vão nos entregar na mão de Saul? E Deus, sabe o que Deus respondeu? Vai, Davi. Como assim, Senhor? Esse povo, nós acabamos de livrar esse povo. Mas povo é povo. O povo não é profeta, o povo não tem aquela seriedade. Povo é povo. O mesmo povo que te levanta, o povo te mata. O mesmo povo que te exalta, o povo te humilha. O mesmo povo que fala bem de você, amanhã eles vão te marretar. Davi, povo é povo. Senhor, mas esse povo vai, Davi. Então eu devo sair da cidade. Sai da cidade, Davi. Porque esse povo que tu livrou já saiu da mão dos filisteus. Agora eles vão te entregar na mão de Saul. E Deus foi amigo de Davi. Foi tudo que nós lemos nessa história aqui. Não dá para exaltar muito, porque é muito comprido, né? Mas já deu para você entender a história. Então o que aconteceu? Davi consultou o Senhor e Deus falou com ele: Davi, pega os seus homens, pega você e sai. Não trava guerra aqui, porque aqui em Judá é a minha casa. Dentro de Judá não pode ter luta. Deixa comigo esse povo, que quem merecer eu levanto, quem não merecer vai ser humilhado. Quem merecer eu coloco ele para cima, mas aquele que for injusto vai pagar pela tua injustiça. E assim é que funciona a graça de Deus, irmão. Coloca na mão do teu Senhor todos os teus perseguidores. Não arranque a espada para o teu irmão, não queira matar ninguém. Ore por ele, que a justiça vai vir de Deus. Se ele te entregou, se ele quer te humilhar na minha presença, vem cá, eu converso com você, eu te pego na mão. Esse povo que te levantou e que quer te humilhar, cada um vai pagar centavo por centavo, minuto por minuto, mas você não será atingido. Então, se você tiver que sair da onde você está, sai. Mas eu devo sair? Sai. Mas e aí, como é que fica? A justiça é de Deus. Se precisar sair para não haver desgraça, saia. Sai, vai para um lugar que eu vou te abençoar. Mas então, Senhor, como é que fica essa situação? Se for haver desgraça, saia. Mas é meu parente. Todos eles eram parente. Ali era a nação de Judá. E Deus mandou Davi sair. Então Davi pegou os seus homens. Olha, quer saber? O meu futuro está na mão de Deus. Então, para não haver aqui problemas com todo esse povo, vamos embora. E lá na frente, aonde Davi foi, eis que Deus apareceu no teu caminho e trouxe Davi como rei em Israel e toda aquela nação. Glória ao Senhor. Pode ver que Davi foi levantado por Deus, porque quando Davi lutou com o urso sozinho lá no deserto, o Senhor estava com ele lá. E não é que Davi matou o urso com as suas unhas. E quando o gigante Golias levantou, desafiando o povo de Israel, lá foi Davi com 5 pedrinhas, mas nem usou as 5, só uma só. Glória ao Senhor, com a sua funda, não é? E venceu aquele gigante. E Deus estava na vida de Davi. Você que tem as minhas promessas, você que tem a promessa de Deus travada na tua vida, não fique perdendo tempo com essas pessoas mais baixas do que você, nem fé tem, só vive por aí com a língua maior do que a sua própria boca. Glória ao Senhor. Não perca o seu tempo com essas coisas que existem por aí. Sirva o teu Deus. Vai nesses passos lentos e eu serei contigo. Eu vou te abençoar. Onde você pôr a planta do teu pé, eu estarei junto contigo, porque a minha palavra irá com você. Palavra de Deus. Deus seja louvado. Amém. Amém.